Estudo Bíblico Atos 25, versos 1 a 12. Embora 2 anos tivessem se passado, os líderes judeus ainda procuravam um modo de matar Paulo. Falaram a Festo a respeito do apóstolo e tentaram convencê-lo a realizar o julgamento em Jerusalém, para que pudessem preparar uma emboscada. Porém Deus, por intermédio de Paulo, frustrou novamente os planos deles. Essa foi a quarta das 6 defesas de Paulo, capítulo 22, versos 1 a 21, 22, versos 30 a 23, verso 10, 24, verso 10 a 21, 26, versos 1 a 29, 28, de 17 a 29. Verso 1, 3 dias depois, subiu para Jerusalém. Primeiro Festo foi a Cesareia, capital da sua província. Entretanto, uma vez que Jerusalém era a capital religiosa, achou aconselhável fazer logo uma visita àquela cidade para tentar estabelecer um bom relacionamento com os líderes de seus novos súditos. Versos 2 e 3. Pedindo como favor. Os chefes judeus pensaram ver nessa visita uma oportunidade para pressionar um governador novo e inexperiente para que enviasse o prisioneiro Paulo a Jerusalém. Talvez os mesmos 40 judeus que antes conspiraram para matar Paulo tornassem a planejar para fazê-lo a caminho de Jerusalém. Verso 4. Cesareia. Como sede do governo romano na Judéia, Cesareia era o lugar ideal para Paulo, cidadão romano, ser julgado. Enquanto Paulo estivesse sob custódia romana, era obrigação de Festo protegê-lo. Por isso recusou o pedido dos judeus. Verso 6. Tribunal. Isso significava que essa audiência era um julgamento romano oficial. Veja verso 10, 17, 18, verso 12, Mateus 27, 19, João 19, 13. Verso 7. Graves acusações. Os judeus novamente acusam Paulo. A primeira acusação, a heresia, teria base admitindo-se a interpretação judaica da vida de Cristo, mas as outras duas eram mentiras forjadas. A falta de coerência entre as posições dos acusadores logo tornou isto evidente, verso 10. Verso 8. Não pequei contra a lei. Paulo não tem conhecimento de nenhum delito que tivesse cometido contra os judeus ou contra a lei. Paulo realmente guardava a lei moral do Antigo Testamento. Capítulo 21, verso 24. Sabia que os padrões da lei são imutáveis, assim como o próprio Deus é imutável. Para ele, a lei é santa, boa e espiritual. Romanos 7, versos 12 e 14. E expressa o caráter de Deus e suas exigências para uma vida justa. Mateus 5, versos 18 e 19. Mesmo assim, Paulo não guardava a lei como um conjunto de códigos ou padrões mediante o qual se tornaria justo. Uma vida justa requer a obra do Espírito Santo no coração e na alma da pessoa. Somente depois de regenerados mediante a graça de Cristo é que podemos obedecer devidamente à lei de Deus como expressão do nosso desejo em agradar-lhe. Nunca estamos sem lei perante Deus, quando vivemos segundo a lei de Cristo. 1 Coríntios 9, 21. Mateus 5, 17 e Romanos 3, 21 e 8, verso 4. Verso 9. Queres tu subir a Jerusalém? Festo faz essa sugestão para agradar os judeus. Ao mesmo tempo, absolve Paulo de qualquer crime que ele poderia julgar. Quer remeter o caso novamente para o Sinédrio, que tinha o direito de julgar casos religiosos. O apóstolo sabe muito bem que seria impossível esperar justiça do Sinédrio. Versos 10 e 11. Tribunal de César. Festo, representante do imperador, podia julgar o caso em nome de César. No entanto, já que ele demonstrou estar com evasivas, Paulo não teve outra saída senão apelar para César. Todo cidadão romano tinha o direito a apelar para César. Isto não significava que o próprio imperador de Roma julgaria o caso, mas que o caso seria julgado pelos mais altos tribunais do império.
Festo viu o apelo de Paulo como um meio de enviá-lo para fora da Judéia e acalmar os judeus. Paulo queria ir a Roma para pregar as boas novas, Romanos 1:10, e sabia que seu apelo lhe daria tal oportunidade. Ir a Roma como prisioneiro era melhor do que não ir. Verso 11: Estou pronto para morrer. O apóstolo declarou que estava pronto a sofrer a pena de morte se o julgassem culpado. A pena de morte, entretanto, tinha de ser imposta pela justiça romana, não podia ser imposta pelos judeus. Paulo, no entanto, conhecia seus direitos como cidadão romano e homem inocente. Paulo estava em dia com suas responsabilidades cívicas, por isso pôde reivindicar a proteção de Roma e sabia que podia apelar para o julgamento de César. Verso 12: O conselho. Não o sinédrio judeu, mas um círculo de conselheiros que acompanhavam Festo. Ao que parece, apelar para César não funcionava automaticamente, mas Festo, com a ajuda do seu conselho, atendeu ao pedido de Paulo. Verso 13: Rei Agripa. Este era Herodes Agripa II, filho de Herodes Agripa I, que matou Tiago e prendeu Pedro. Veja a nota em 12, verso 1. Ele foi o último dos Herodes que desempenharam papéis importantes na história do Novo Testamento. Seu tio-avô, Herodes Antipas, foi o Herodes dos Evangelhos, Marcos 6, versos 14 a 29, Lucas 3, 1, 13, 31 a 33 e 23, de 7 a 12. Enquanto o seu bisavô, Herodes o Grande, reinou no tempo em que Jesus nasceu. Mateus 2, versos 1 a 19, Lucas 1, 5. Embora não sendo governante da Judéia, Agripa era bem versado nos assuntos judaicos. Capítulo 26, verso 3. Ele tinha poder sobre o templo, controlava os tesouros e podia nomear e destituir o sumo sacerdote. Berenice, filha mais velha de Herodes Agripa I, ela ficou viúva 2 vezes antes de entrar numa relação incestuosa com seu irmão Herodes Agripa II. Apesar do escândalo desse relacionamento, ela era frequentemente apresentada como a rainha de Herodes em ocasiões oficiais. Verso 23. Versos 14 a 21. Estando Agripa em Cesareia, ocorreu a Festo que essa era uma admirável oportunidade de receber ajuda na formulação do relatório que devia enviar a César, explicando o caso de Paulo e os motivos do seu apelo ao imperador. Agripa, que estava familiarizado com a religião judia, seria capaz de analisar exatamente a natureza do problema que Festo não conseguia entender. Por isso ele esboçou o caso, indicando que as acusações não pareciam envolver nenhum crime, verso 18, mas apenas algumas questões sobre pontos delicados da religião judaica e sobre um tal Jesus que Paulo afirmava ter ressuscitado. Verso 16. Não é costume dos romanos. Neste versículo temos uma vindicação da justiça da lei romana. Verso 19. Religião. Embora Festo soubesse pouco sobre o cristianismo, de alguma maneira percebeu que a ressurreição era o ponto central da fé cristã e motivo da contenda com os judeus. Esse tipo de acusação não pertencia a uma corte romana. Capítulo 18, versos 12 a 16. Verso 20. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas. Não podia se esperar que Festo, pagão romano e recente na Judéia, entendesse as diferenças teológicas entre cristãos e judeus. Verso 21. César, César, ou Augusto César. Augusto significa reverenciado ou adorado. Era o título comumente aplicado ao imperador. O César no governo nessa época era Nero.
Verso 22. Eu também gostaria de ouvir. O tempo verbal grego sugere que Herodes há muito tempo esperava ouvir Paulo. Sendo letrado em assuntos judaicos, capítulo 26, verso 3, desejava ouvir o porta-voz do cristianismo em pessoa. Verso 23, Agripa e Berenice. Os dois são inseparáveis no relato de Lucas, verso 13, capítulo 26, verso 30. Serve de constante lembrete da escandalosa vida privada de Agripa. Veja a nota no verso 13. Oficiais superiores. Os 5 tribunos que comandavam as 5 cortes situadas na Cesareia, capítulo 10, verso 1. Homens eminentes, líderes civis da cidade. Os oficiais militares e os líderes proeminentes da cidade encontraram-se com Agripa no auditório para ouvir o caso do apóstolo. Paulo viu nesse novo público outra oportunidade de apresentar as boas novas. Versos 24 a 27. Festo explicou o propósito dessa audiência. Ele não encontrava motivos por que ceder às exigências dos líderes judeus para condenar Paulo à morte. Mas, uma vez que o prisioneiro apelara para o imperador, Festo tinha de escrever uma carta explicando o caráter das acusações que não entendia. Verso 26. Nada tenho de positivo. Já que Festo não compreendia a natureza das acusações contra Paulo, ele não sabia o que escrever no relatório oficial a Nero. Era algo descabido, quando não perigoso, um governador provincial enviar um prisioneiro ao imperador sem acusações claras.